Olá, se você chegou até aqui é porque você quer aprender mais sobre reparo de placa. Com certeza você já está cansado de entregar o aparelho para o seu cliente dizendo que não teve solução porque o problema era na placa. E aí você provavelmente deve ter comprado, adquirido outros cursos onde dizem que vão ensinar você a reparar a placa e muitas vezes você aprende as mesmas coisas básicas que você encontra no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube onde tem quase 30 mil pessoas inscritas, né? Dessas pessoas, muitos são meus alunos e hoje são referência, né, em suas cidades, né, em seus estados. Então, se você cansou, né, de toda vez estar entregando a placa para o seu cliente ou então procurando um lojista capacitado para realizar o seu serviço, né, o serviço do seu cliente, e você ser bem menos remunerado do que o técnico ao qual está fazendo o serviço, hoje você tem a oportunidade de aprender com a gente, né, e ser um técnico referência na sua cidade. Né? O nosso curso é um curso vitalício, temos certificado, né, e você vai aprender coisas que muitas vezes você nem acredita que existe na hora de fazer uma análise. Pontos simples que devem ser analisados, pontos complexos que devem ser analisados. Toda a parte, né, de eletrônica digital e eletrônica analógica, comunicações entre circuitos integrados, né? Tudo isso a gente entrega no nosso curso. Avaliamos cada ponto em uma análise. Esquemas elétricos, leituras, né, e interpretação de esquema. Como a gente deve interpretar o nome das malhas, né? Como a gente deve analisar, qual técnica a gente deve utilizar na hora de fazer um determinado reparo. Se é técnica de Kelvin, se é condução reversa, se é escala de ohms, se é qualquer outra técnica. Então isso a gente mostra na prática, na bancada. Assim como eu vou mostrar agora aqui para vocês. A gente tem aqui um J4 Core, né? E estamos fazendo aqui uma aula para o nosso curso, né? Mostrando como fazer medições de tensões, ok? E avaliando essas tensões, a gente encontra defeitos. Por exemplo, para que uma tela ela funcione, né? Para que ela tanto mostre imagem como ela mostre luz de fundo, precisa ter alimentações nessa tela que vem nessas alimentações tanto do Power Manager como de outros circuitos como LSDO, drive de backlight, né? E tudo isso você vai ver como funciona no nosso curso. Só um exemplo aqui para vocês, né? A gente está fazendo uma aula aqui de imagem e eu vou mostrar para você agora como é que a gente mostra lá no curso, né? A gente acabou de fazer uma aula aqui sobre alimentações, né, na parte de imagem. E aqui eu vou, perceba aqui ao lado da fonte, aonde eu vou ligar esse aparelho, né? Vou ligar esse aparelho aqui e a gente vai medir a tensão da malha de anodo, né? Que seria a malha do backlight, a malha positiva do backlight. Então a gente vai ligar o aparelho aqui para você ver, né? Dessa forma é que a gente faz as aulas no curso, mostrando tudo passo a passo, como analisar cada ponto. E aqui a gente precisa ter, né? Aqui nessa malha, vou mostrar aqui para vocês, que a gente precisa ter, ó, 20 volts na malha de anodo, ok? Só uma demonstração aqui para você ver, né? Então aqui, ó, a gente tem a DZKJ, né, que é um programa que eu utilizo para esquema elétrico, só que a gente também utiliza esquema elétricos da internet. Então aqui a gente tem o drive do backlight, né, a tensão de 20 volts sai por essa malha, que seria a malha, né, de LED a 20 volts, seria anodo, né, a malha de anodo, e aqui temos a malhas LED K1, LED K2, que seriam as malhas de catodo 1 e catodo 2, que é o retorno dessa malha de anodo. Ok? Então o que é que a gente deve analisar em um problema de defeito por iluminação? Verificar o último componente dessa malha, né? Vamos colocar aqui essa malha selecionada para ver para onde ela está indo. Ela está indo para cá, ó, justamente para o conector FPC do LCD para alimentar a tela e acender os LEDs. Então, como é que a gente faz as nossas aulas? Nossas aulas é mostrada tudo passo a passo,
né, mostrando cada ponto aonde você deve analisar quais são as tensões responsáveis por gerar imagem, né, quais as tensões de habilitações, tensões, né, provenientes do touchscreen, que alimenta o setor touchscreen, né, as malhas que são conectadas à parte do processador, né, a parte de GPU, a parte gráfica, como a gente está pegando e verificando essas malhas em condição reversa. Então tudo isso, né, da mesma forma que a gente está analisando a parte de imagem, a gente analisa vários outros setores na placa, né, sempre falando também sobre curto-circuito, fuga de corrente, fuga de baixa corrente, fuga de alto consumo. Tudo isso a gente mostra passo a passo no nosso curso, desde o iniciante, né, de um técnico que não sabe praticamente nada, até os técnicos que estão mais avançados, né? Você que é técnico e não sabe nada ainda sobre a parte de reparo em placa, o nosso curso ele começa desde a parte de eletrônica básica, né, para você entender, até níveis mais avançados, como leitura de esquema elétrico, análise de circuito e análise de defeito, ok? Então aqui a gente tem que ter 20 volts, né? Vamos lá. Então para onde a gente vai analisar, né? Qual o componente que a gente deve analisar? Aqui temos o drive do backlight e dele, né, através do trabalho que ele tem com outros componentes aqui, que a gente mostra tudo passo a passo no curso, deve sair aqui uma tensão de 20 volts nessa malha, né, nessa malha de anodo 20 volts. Então aqui nesse capacitor, que seria o último capacitor, né, o último componente até essa malha chegar ao conector FPC, deve ter 20 volts, né? Claro, com a tela plugada e com o aparelho aceso. O aparelho não pode estar em stand-by. Tudo isso a gente mostra no nosso curso passo a passo, como vocês estão vendo um exemplo aqui no nosso vídeo, ok? Então nesse componente aqui, né, vamos seguir ele, encontrar ele no layout. Aqui, ó, próximo ao drive, né, do backlight, ok? Aqui na placa do J4 Core, que trabalha com uma tecnologia, né, de backlight. Então esse componente aqui, né, que seria o capacitor C6034, deve ter 20 volts. Vamos analisar isso agora? Vamos analisar aqui para você ver na prática, né, como a gente faz no curso, ok? Então esse componente ao qual a gente analisou, né, ao qual a gente mostrou para você que deve ter 20 volts, seria justamente esse componente aqui, né? E é dessa forma que a gente faz no nosso curso. Nosso curso não é nenhum curso robótico, né? E a gente não mostra nada só falando. A gente fala e mostra na prática. Tem a parte teórica e tem a parte prática, onde a gente mostra passo a passo como você deve analisar cada setor, ok? Então, a placa aqui, vamos ver se a placa está ligando, né? Deixa eu desconectar ela aqui e vou ligar novamente, porque a placa poderia estar em stand-by. Então, com a placa, com o display conectado à placa, né, a gente vai ligar aqui. Observe na fonte de alimentação, a placa vai ligar, né? Vamos lá. A placa está ligando. E agora deve ter 20 volts nesse capacitor. Perceba lá no nosso multímetro ao lado, e a gente vai colocar a ponteira preta no terra, ponteira vermelha aqui sobre o componente, e aí a gente vai encontrar 20 volts aqui no multímetro, ok? Perceba que temos 20 volts, né? Deixa eu só ajeitar aqui o multímetro e você vai ver que temos 20 volts, né? Ó, 18 volts, 19, né? Ou seja, aproximadamente 20 volts, 19 volts, ponto 25, 18 volts. E aí, ó, o aparelho entrou em stand-by, né? O que é um stand-by? É quando o aparelho ele apaga a sua tela. Então, quando apaga a tela, a tensão ela descansa. Então, tudo isso a gente mostra no nosso curso passo a passo para você aprender de verdade e não ficar aí sendo levado através de marketings de um lado para o outro, comprando cursos caros e no final do curso você não aprende nada. No nosso curso a gente ensina tudo passo a passo, desde o iniciante que não sabe de nada até
os técnicos intermediários e avançados que querem aprender a analisar e realmente resolver um problema de placa e ter resultado. Então, o nosso curso, ele traz resultado para o aluno, né? Não é só um simples certificado, não é só para o aluno dizer que está fazendo um curso, é justamente para o aluno aprender tanto a parte de eletrônica quanto a parte de análise, né, de leitura com esquema elétrico, ou seja, a gente pega firme. A gente também tem um suporte via Telegram, né? Temos um grupo de alunos que a gente pode estar tirando dúvida também por lá, e também temos o suporte online através de lives que acontecem toda quarta-feira. São lives privadas apenas para aluno. Nessas lives a gente consegue, né, tirar dúvida dos alunos, tudo aquilo que o aluno está com dúvida relacionado a algum problema na sua bancada ou em algum assunto do curso, a gente está tirando dúvida desses alunos. Beleza, galera? Então, é assim que o nosso curso funciona. Não é só teoria, né? Não é só blá blá blá. A gente mostra a teoria, pega aquela teoria e mostra na prática como é que funciona. E a gente tem, né, um modo diferenciado de ensinar. Ou seja, primeiramente começamos com eletrônica analógica, depois eletrônica digital. Ensinamos a você analisar tensões, né? Tensões primárias, secundárias e neutras. Isso tudo na prática. Ensinamos também como ler e interpretar esquemas elétricos, né? Para que você saiba interpretar um circuito. Depois analisamos cada circuito no esquema elétrico para você saber como é que funciona o circuito, o nome das malhas, né? Para você não ficar perdido. A gente ensina depois deste módulo o módulo de análise de defeito, para fazer tudo aquilo que a gente aprendeu na parte teórica, a gente aplicar agora na bancada. Então essa é a proposta do nosso curso. É pegar você, um técnico bruto, né, como se fosse um cristal que ainda precisa ser lapidado, e ensinar para você as técnicas corretas para você realmente aprender e não ter que estar falando para o seu cliente que o problema é a placa, que não consegue resolver, que não sabe fazer, ou que vai levar para um técnico para fazer um terceirizado. A gente vai ensinar você realmente a ser um técnico diferenciado. E o nosso curso não ensina a trocar tela. Nosso curso não ensina a fazer reparos simples. Nosso curso é um curso que, para quem quer aprender realmente a fazer reparo de placa, a entender sobre eletrônica e sobre esquema elétrico, o nosso curso é para você. Então, com todo carinho, a gente fez todas as aulas para você entender tudo passo a passo, de forma mais didática possível, para que você realmente aprenda, né? E caso tiver alguma dúvida, você nos procura nos grupos de suporte para alunos, que a gente vai tirar a sua dúvida. Então é sobre isso que eu vim falar hoje para você. Se você gostou aí da introdução que eu falei aqui, se realmente você acredita no nosso trabalho, vê o nosso canal, assiste o nosso canal, vê que a gente passa conteúdo gratuito, né? Já com uma grande qualidade, então vem com a gente para ser o nosso aluno aqui no curso Reparo Avançado GSCell Assistec. Ok? Então, tanto você que é iniciante no reparo de placa, como você que já é intermediário ou já está em um nível superior, né? Já sabe fazer muito serviço, já está chegando no avançado, então você pode ser o nosso aluno e você vai aprender bastante, ok? Então é isso, galera. Um abraço, Deus abençoe. Te vejo lá no grupo do Telegram e no suporte. Valeu!